Olá, hoje nós vamos conversar sobre o exame clínico das mamas e queixas em mastologia. A gente vai trazer um vídeo mostrando como realizar o exame clínico e abordar algumas das principais queixas das pacientes em relação às mamas. Vamos começar por um ponto muito interessante, que é a indicação do rastreamento do câncer de mama. Uma dúvida muito comum. Então, o Ministério da Saúde orienta que esse rastreamento seja realizado através da mamografia bienal, ou seja, de 2 em 2 anos, dos 50 aos 69 anos de idade. Agora, quando você vai ver indicações de Febrasgo, Sociedade Brasileira de Mastologia, a indicação é um pouco diferente. Começa esse rastreamento com mamografia aos 40 anos e se realiza anualmente. Outro ponto importante é a indicação do autoexame. Em 2015, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria contraindicando o autoexame das mamas. O autoexame é aquele exame que a paciente, todo mês, ali depois da menstruação, vai lá, faz a busca ativa por alguma alteração, por alguma nodulação nas suas mamas. Isso, desde 2015, não é mais recomendado pelo Ministério da Saúde, porque não demonstrou benefício, redução da morbimortalidade. E, além disso, pode gerar consultas e procedimentos desnecessários. A paciente, ao estar ali realizando o autoexame, pode palpar alguma coisa, palpar eventualmente uma costela, e ir ao médico e eventualmente não ser nada que nos preocupasse. Agora, quando a gente fala do autoconhecimento das mamas, que é a mulher conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama, realizar eventualmente alguma palpação, isso não é contraindicado. O que é contraindicado é uma busca ativa, regular, mensal. Então, vamos conversar falando sobre o exame clínico das mamas. Então, a gente vai conversar com a paciente, orientar que será realizado o exame clínico das mamas, né? Vamos entregar para ela o avental para ela se vestir com a parte aberta para frente e realizar a higienização das mãos. Feita essa parte introdutória, a gente vai partir para o exame clínico de fato. E didaticamente, a gente divide o exame clínico em 4 partes, que são inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação dos linfonodos e a palpação das mamas. Vamos começar, então, pela inspeção estática. Com a paciente sentada na maca, peça para ela abrir o avental, braços paralelos ao corpo, realize a inspeção estática. E nesse momento do exame, a gente vai analisar os seguintes pontos: volume das mamas, a forma dessas mamas, se são mamas simétricas, se há algum abaulamento ou alguma retração, se há alguma variação da superfície, se há alguma variação da cor da pele das mamas ou das areolas, e se há variações na papila mamária. A gente vai prosseguir o exame agora através da inspeção dinâmica. Então, agora a paciente vai continuar sentada, mas a gente vai realizar alguns outros movimentos. Então, nesse momento, a paciente vai colocar as mãos atrás da cabeça, vai colocar as mãos na cintura para realizar uma contração do músculo peitoral maior, vai inclinar para frente e vai elevar e abaixar os braços lentamente. Então, após essa etapa da inspeção dinâmica das mamas, a gente vai para o terceiro passo do exame clínico das mamas, que é a palpação dos linfonodos. E a gente começa a palpação dos linfonodos pelos supraclaviculares e infraclaviculares. Após esse passo, a gente vai apoiar o braço da paciente no nosso braço, na nossa mão, para sustentar a musculatura e causar um relaxamento dessa musculatura. E a gente vai prosseguir com a palpação dos linfonodos com a mão em concha. A gente começa palpando os linfonodos da face costal até o oco axilar, da face humeral até o oco axilar, da face peitoral em sentido ao músculo peitoral maior e da face dorsal em sentido ao músculo dorsal maior.
Então, feita essa terceira parte do exame físico das mamas, que são as palpações dos linfonodos, das cadeias axilares e supra e infraclavicular, a gente vai fazer a caracterização dos linfonodos que a gente encontrar durante o exame. Então, a gente vai caracterizar quanto ao tamanho, quanto à forma, quanto à consistência desses linfonodos, se são linfonodos mais duros, mais pétreos, ou se são mais fibroelásticos, quanto se tem ou não dor à palpação, a mobilidade, se são móveis ou se são mais aderidos a planos profundos, e quanto à delineação de bordos, se são regulares ou irregulares. E aí a gente vai para a quarta e última etapa do exame clínico das mamas, que é a palpação das mamas. Então, nessa parte do exame físico, a paciente vai estar deitada, o examinador vai estar do lado direito, a gente vai solicitar que ela coloque o braço atrás da cabeça, vamos descobrir a mama a ser examinada e vamos proceder com a palpação bimanual das mamas. Então, uma das mãos vai dar o suporte e a outra das mãos vai realizar a palpação das mamas. Lembrar sempre que a palpação tem que ser realizada da região central das mamas, do mamilo para a periferia, e de preferência em sentido horário, lembrando sempre de palpar todos os quadrantes da mama. Outro ponto importante se lembrar é que também deve ser realizado a palpação do prolongamento mamário axilar. Próximo passo é a palpação do mamilo e o último é a descarga papilar. Com o dedo polegar indicador, a gente vai fazer essa descarga em 2 sentidos. Então, feita essa palpação das mamas, se a gente encontrar alguma alteração, como por exemplo um nódulo, a gente vai fazer uma das principais caracterizações, que é quanto à localização desse nódulo. Então, a gente divide a mama em 4 quadrantes e vamos escrever onde que está esse nódulo. Outros pontos importantes das caracterizações dos nódulos é quanto ao tamanho, quanto à consistência, quanto ao formato, quanto à quantidade, delimitação, sensibilidade e mobilidade. Lembrando que isso é muito parecido de como os linfonodos são descritos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais queixas em mastologia, aquilo que leva muitas vezes a paciente a um consultório se queixando de alguma alteração nas mamas. Um dos principais pontos, e que tem muita relação com o exame clínico, é a presença de um nódulo palpável. Então, quando a paciente se queixa de um nódulo, o exame clínico é mais do que fundamental. E a gente vai caracterizar esses nódulos. Alguns aspectos a gente já conversou, mas os pontos mais fundamentais são se esse nódulo é regular ou irregular, se é móvel ou se é aderido a planos profundos, se tem uma consistência mais fibroelástica ou se é pétreo. Aquele nódulo que é mais aderido, que é mais pétreo, que é mais duro, é um nódulo que preocupa mais. Agora, se você tem um nódulo palpável, quase a totalidade dos casos, você vai proceder à investigação com exame de imagem, seja um ultrassom ou seja uma mamografia. A próxima queixa muito comum em mastologia é a mastalgia, que é a dor nas mamas. E tem 2 principais tipos de mastalgia que a gente pode conversar. A mastalgia cíclica, aquela que acontece com relação ao período menstrual. Então, a mastalgia cíclica tem uma relação com o ciclo menstrual da mulher. Ela é uma mastalgia bilateral. E a causa mais comum é a alteração funcional benigna da mama, que cursa com mastalgia, cistos e um adensamento mamário. Então, a alteração funcional benigna da mama tem uma tríade principal: mastalgia, cistos e adensamento mamário. A conduta que a gente tem que ter diante desse quadro é você orientar a paciente de que é um quadro benigno, isso já resolve muito, já ajuda a paciente. Outras medidas podem ser tomadas, como uma melhor sustentação das mamas. Agora, medicamento não deve ser indicado de rotina. Para casos graves, a gente pode usar o tamoxifeno, mas lembrando que tem vários efeitos colaterais. Então, é um medicamento que você vai usar só em casos em que a paciente está tendo um grande impacto na vida dela e que não está conseguindo resolver de outras formas essa alteração funcional benigna da mama.
Lembrar também que existe a mastalgia cíclica, como a gente já conversou, e a mastalgia acíclica. A mastalgia cíclica não tem relação com o ciclo menstrual da mulher. Geralmente é unilateral, e geralmente está associado com uma mastite, com um abscesso, com uma esteatonecrose, algum trauma que aconteceu ali. Outra queixa muito comum é a queixa do eczema. O eczema areolar é aquele que tem uma característica pruriginosa, uma descamação bilateral, não destrói a papila e responde ao tratamento com corticoide. Quando a gente fala da doença de Paget, é não pruriginosa, destrói a papila, sem resposta ao corticoide e a biópsia. Aí, o que você vai ter que proceder, você vai ter que fazer. Então, sempre tentar diferenciar entre aquele eczema que tem um comportamento mais benigno, uma característica mais benigna, né, por ser bilateral, por não destruir a papila, por ter uma boa resposta ao corticoide, em relação às características da doença de Paget, que destrói a papila, não responde ao tratamento com corticoide, e você vai ter que proceder com a biópsia. Outra queixa muito frequente também nos consultórios de mastologia é o derrame papilar. O derrame papilar pode ser dividido em vários tipos de derrame, pela característica do líquido. Aquele derrame lácteo é a forma de leite, que decorre de uma hiperprolactinemia, geralmente associada ao uso de medicamentos ou, eventualmente, até uma gravidez. Esse é um derrame que não nos preocupa. O derrame multicolor também é um derrame que, muitas vezes, é benigno e está relacionado à alteração funcional benigna da mama, como a gente já conversou, e uma ectasia ductal. Agora, quando a gente fala do derrame sanguíneo e do água de rocha, a nossa preocupação já é um pouco maior. Apesar de que, no derrame sanguíneo, a principal causa é o papiloma intraductal. E no de água de rocha, a gente precisa também suspeitar de malignidade. Então, veja, tanto no sanguíneo quanto no água de rocha, a gente tem um compromisso de suspeitar de uma malignidade. E a gente vai proceder à investigação fazendo a ressecção desse ducto. E não é apenas a característica do líquido que dizem se é uma característica mais benigna ou mais maligna. Um derrame que é bilateral, que é multiductal, que é em pequena quantidade, tende a ter um comportamento mais benigno. Agora, aquele derrame que é unilateral, uniductal, em grande quantidade e espontâneo, preocupa mais. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado.